Meus irmãos, hoje é culto de missões e o texto que eu separei por impulsionamento de Deus para que a gente comentasse é o texto do Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 5 até o versículo 16. Podemos fazer a leitura. O texto é um pouquinho longo e depois que a gente fizer a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar os 12 versículos. Diz o texto: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Amém? Que nessa noite a gente possa, através dessa palavra, ser tocado em relação à nossa responsabilidade de pregação e a obra que o Espírito faz em nós e através de nós. Hoje é o domingo que durante o mês a gente sempre separa para refletir um pouco acerca de missões. E nos nossos dias, mesmo com o aumento do estudo teológico, do preparo, inclusive dos membros da igreja, e do aumento também da pregação expositiva, ainda há quem confunda alguns conceitos e ideias. Ainda há muita dúvida pairando nas mentes de muita gente na igreja. Mas é de nosso conhecimento, graças a Deus por isso, que nós fomos eleitos por Deus Pai antes da fundação do mundo. E existem muitos textos que nos ajudam nisso. Mas o questionamento acerca do porquê pregamos, se Deus é quem escolhe, elege as pessoas e não o homem que o escolhe, de vez em quando aparece. Se Deus é quem escolhe, por que eu estou pregando? O que eu estou fazendo? Em algum momento da existência do ser humano, Deus não vai lá e vai escolher ele? Não vai chamar para si? Por que eu estou pregando? E de vez em quando a gente escuta isso, de vez em quando pessoas questionam de forma sincera porque não aprenderam ainda o porquê da necessidade da pregação. E é preciso que a gente não os leve de uma forma jocosa pela sua ignorância, mas os ensine. Por que nós pregamos? Mesmo sabendo que Deus tem os seus escolhidos. Nós pregamos porque nós cremos na palavra de Deus. Em primeiro lugar é isso. E essa palavra nos traz em Romanos 10, 17, que a fé vem pela pregação, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é necessário que a pregação exista para que o pecador seja convertido, tenha a sua vida mudada, transformada, a sua rota, que antes era de colisão com o inferno, agora seja uma rota para o céu.
É dessa pregação que tem como centro Cristo e esse crucificado que o Espírito Santo se utiliza para atrair o pecador a Deus. Não é por outra forma. Ninguém acordou numa bela manhã de sol de domingo e disse: vou para a igreja, sou uma nova criatura. Isso não existe, nem em filmes. O que existe é uma pregação centrada em Cristo e que mostra que você é pecador, mas tem solução para o seu problema. E hoje a gente vai falar um pouquinho acerca da obra do Espírito Santo. É fato que não se pode, nessa pregação, privilegiar somente a pessoa do Espírito Santo. A nossa salvação é uma obra trinitária. Mas nós vamos ver nesses 12 versículos qual é a missão, a obra do Espírito Santo, exposta por João nesses versículos do 5 até o 16 do capítulo 16. Então acompanhe junto comigo. Versículo 5 nos diz: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Pedro havia feito uma pergunta bem semelhante, capítulo 13, versículo 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Só que essa pergunta que Pedro faz não é pensando nas implicações da partida de Cristo, mas é percebendo a iminência da partida de Cristo, ou seja, a proximidade da partida de Cristo. Perceba que nós estamos aqui comentando o capítulo 16, eu retrocedi um pouquinho no capítulo 13 para mostrar a pergunta de Pedro, mas João encerra no capítulo 21. E a gente sabe que antes desse encerramento há todo o relato de Cristo sendo preso, crucificado, ressurreto e assunto aos céus. Então nós temos tudo isso. Então está muito próximo, em João 16, a partida de Cristo. Mas Pedro ainda não tinha a percepção completa do que esse evento representaria. O que a morte de Cristo vai implicar na minha vida, na vida dos meus companheiros, dos discípulos? O que a gente vai fazer depois que ele partir? Não era isso ainda. E Tomé também mostrou a mesma preocupação, quando perguntou no capítulo 14, versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Isso é João 14, versículo 5. Alguém sabe como é que Jesus respondeu? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por essa Tomé não esperava. Ele estava diante do caminho. Ele não sabia para onde ia, mas ele estava diante do caminho. Ele talvez não soubesse toda a verdade dessas escrituras, mas ele estava diante da verdade. Ele talvez não entendesse muito bem como as pessoas chegavam a sair do estado de morte para a vida, mas ele estava diante da própria vida. E digo isso não somente porque Tomé era vacilante, é porque às vezes a gente tem 20 anos de carteira de membro e ainda não entendeu. E não há problema nisso, a não ser que você morra não sabendo. Você precisa saber. Eles podiam não saber exatamente para onde Jesus ia, mas era certo e ainda é certo hoje, que para onde Jesus foi só vão aqueles que creram no seu nome. É certo que os que vão para onde Jesus foi são os que viveram na terra pela condução dele, porque ele é o caminho. São aqueles que viveram alicerçados nos mandamentos dele, porque ele é a verdade. E aqueles que foram regenerados para uma vida em louvor a ele. Ele nos deu vida. Com a descida do Espírito Santo, quando falamos assim que ele é a vida, é preciso pensarmos o seguinte: nós
de fato, todos nós estávamos sem vida. E quando nós estávamos sem vida, não existiria de forma alguma possibilidade que a gente escolhesse viver, ou algum caminho que a gente trilhasse para que essa vida chegasse até nós. Daí a necessidade de Cristo morrer em nosso lugar. E aí ele não dá simplesmente condições para que a gente vá atrás da vida, ele nos dá vida de fato. Aqui Jesus vai desafiar os seus discípulos a pensarem então, não somente no tempo da sua partida, mas ele vai desafiar os seus discípulos a pensarem sobre a importância da sua partida. E aí a gente pensa, a importância da partida de Cristo é porque no momento que ele morre e ressuscita, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados agora passam a ter vida. Mas não é somente isso. Particularmente, a partida de Cristo promove a descida ou a vinda do Espírito Santo. Não haveria como o Espírito Santo vir antes de que acontecesse a partida de Cristo. E aí, no versículo 6, ele diz: por que falei estas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Eles não entendiam, e até Pedro fala que Cristo não deveria ir. Senhor, por que o Senhor tem que morrer? Não é para o Senhor morrer. O Senhor deve ficar aqui com a gente. A gente não pode se apartar do Senhor. A gente vai ficar órfão, vai ficar sem saber o que fazer. Mas era necessário que, quando ele tocasse nesse assunto da sua partida, o coração deles não se enchesse somente de tristeza porque estava muito perto, mas se enchesse também da curiosidade de saber, depois da partida de Cristo, o que devemos fazer, como devemos nos relacionar com aqueles que não conhecem a Ele. A mensagem que Ele trouxe até nós, o que a gente vai fazer com ela? E é interessante que quando a gente é novo convertido, é um pouco isso que passa no nosso coração. A gente tem aquele ardor de sair pregando à torta e à direita, mas ao mesmo tempo a gente pega toda essa palavra e diz: eu tenho tudo isso, o que é que eu vou fazer com tudo isso? Não sei bem como pregar. Tem muita gente que passa anos e anos e diz assim: mas eu não sei pregar, o que é que eu vou fazer com tudo isso? O que é que eu vou fazer com todo esse conhecimento? Você precisa expor esse conhecimento, mesmo que não com tanta condição retórica, mesmo que você não saiba muito bem expressar, mesmo que você não seja o melhor dos oradores. Mas se de fato você foi transformado por Deus, você precisa falar a respeito de Cristo e como a sua morte e ressurreição transformou a sua vida. Isso não é um pedido, isso não é simplesmente uma oportunidade, é uma ordem que nos é dada, é uma comissão que nos foi feita. E para os discípulos era importante deixar de lado um pouco a tristeza e compreender que a vinda do Espírito Santo só se daria quando do retorno de Cristo ao Pai. Enquanto ele estava com os discípulos em forma humana, ele fisicamente apenas ocuparia um local junto com aqueles discípulos. Então a gente tem vários e vários relatos mostrando que Jesus estava com os discípulos em determinada localidade. Então Jesus em carne estava em um local com os discípulos. Depois eles seguiam para outra localidade. Então Jesus estava com aqueles discípulos naquela outra localidade. Em carne ele não estava naquela outra mais. Porém nós sabemos que enquanto Deus ele está em todos os lugares. E era necessário que quando ele fosse, ele enviasse aquele que estaria presente na vida de todos os que foram transformados pela sua mensagem. Então, com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, estaria assegurado que por onde quer que os discípulos fossem, juntos ou divididos, a presença de Deus os acompanharia, como foi dito em Mateus 28:20. Jesus Cristo não estaria mais em carne junto com eles, não estaria mais andando com eles por aqueles caminhos, mas o Espírito que ele enviou, o conselheiro, estaria com cada um daqueles discípulos por onde quer que eles fossem.
E a partir do que a gente expõe nesse versículo 6, fica mais fácil entender o versículo 7, quando ele diz: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. É necessário que haja, sim, a tristeza por aqueles que estiveram com Cristo durante 3 anos, aprendendo dele, participando do seu ministério. Eles sintam que essa partida é difícil, é dolorosa. Mas também é necessário que aquele que vai ser enviado por Cristo venha e que capacite aqueles homens a espalhar aquela mensagem, que ainda estava muito local, mas precisava ser pregada em todas as localidades. Quando a gente lê Atos 1:8, a gente percebe o quão necessário é que, com a descida do Espírito Santo, eles saiam pregando por todos os locais, até os confins da terra. Mas sem a presença do Espírito Santo, eles não deveriam ir, deveriam permanecer onde estavam. E quando a gente olha para a nossa vida hoje, deve-se ter a mesma percepção. Sem o Espírito Santo em nós, devemos permanecer onde estamos. Mas na dependência do Espírito Santo, devemos ir até os confins da terra. Se eu saio daqui para ir para qualquer local, para falar das minhas palavras, das minhas experiências, do meu ponto de vista, eu não estou fazendo muita coisa. Mas se eu saio daqui para qualquer local, seja a próxima rua desse bairro, para falar sobre a verdade de Cristo, para falar sobre sua morte e ressurreição, para falar sobre a solução para os pecados dos perdidos, e isso na dependência do Espírito Santo, eu vou colher frutos. Não somente eu, todo o reino de Deus. Quando nós pregamos na dependência do Espírito Santo, sem a ajuda dele, sem a capacitação dele, não adianta. Pregação ou exposição de um texto bíblico sem a dependência do Espírito Santo vai virar palestra, vai virar quase que uma monografia, vai ser um discurso, mas a pregação que transforma tem que ser na dependência do Espírito Santo. Então, a consumação da obra de Cristo, sua morte e ressurreição, era a condição sem a qual não viria o Espírito Santo, até porque quando ele fosse, o enviaria. É assim que ele diz no final do versículo 7. E nos versículos 8 a 11 nós vamos enxergar qual é a parte da obra do Espírito Santo que é destinada a esses que estão perdidos, aos ímpios, aos incrédulos. Ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Veja, o Espírito revela aos homens 3 verdades fundamentais. Primeira delas, a violação desses homens da palavra de Deus, ou seja, pecado. E eles violam a palavra de Deus porque não creem em Deus. A gente olha para o contexto atual e todos os dias, todos os minutos e todos os segundos em que os nossos olhos estão abertos e os nossos ouvidos atentos a tudo que está ao nosso redor, nós enxergamos e percebemos violações da palavra de Deus. Nós percebemos violações da palavra de Deus, da sua lei, por aqueles que não creem no seu nome, desde o momento em que você sabe que a pessoa que está na sua frente numa fila de banco, por exemplo, estava com uma cédula no seu bolso e quando tirou para conferir, caiu uma. Você pega, coloca no seu. Você transgrediu a lei do Senhor. Mas você diz que crê nele, mas você transgrediu. Quando você tem uma pessoa conhecida na mesma fila,
Você diz: oi, fulano, você podia me ajudar aqui? A sua vez é a 30, a vez do seu conhecido é a 10. Aí você dá a conta para ele pagar na frente de 20 pessoas. Você diz: não, mas é porque meu amigo quis me ajudar. Não, você ultrapassou 20 pessoas. Por um ato de esperteza, você transgrediu também a lei do Deus que você diz que crê e que transformou sua vida, suas prioridades, seu comportamento, seu pensamento. Existem várias outras formas simples como essas que eu falei, de transgredir a lei de Deus. Você não precisa matar, roubar. Você não precisa adulterar, simplesmente para transgredir a lei de Deus. O homem que faz determinadas coisas, ele está dizendo com todas as letras: eu não creio em Cristo. Não creio que ele de fato morreu para que eu fosse transformado, para que eu tivesse vida. E aí ele viola a palavra de Deus, ele viola a lei de Deus, ele peca. Às vezes, quando a gente fala determinadas coisas, vem à mente de quem está escutando: mas isso é muito radical, isso é muito pesado, não é bem assim, não é possível que seja assim. É possível. A diferença é: eu faço isso deliberadamente, eu faço isso arquitetando fazer, ou eu faço isso porque a natureza pecaminosa ainda está aqui, e aí de vez em quando eu deslizo. Mas rapidamente aquele que habita em mim me acende o alerta. Uma coisa é vivermos na prática do pecado, achando bom fazer isso, se deleitando nisso. Outra coisa é quando ele acontece como um acidente, quando ele acontece como um erro, um desvio no percurso. Mas que o pecado nos acompanha. Hoje o pastor Jamerson falou que, e a conta é inimaginável, não dá nem para você fazer, mas ele falou: se nós praticássemos 3 pecados no dia, no mês seriam 90. Imagine então quantos anos você tem e qual o tamanho do seu problema. Eu concordo demais com ele. O nosso problema é imenso, imenso, e se não for a pessoa de Cristo, não temos nenhum tipo de salvação. De fato, a primeira verdade fundamental revelada pelo Espírito é: nós pecamos. A segunda verdade revelada pelo Espírito é a perfeita justiça do Cristo exaltado. Quando ele diz: eu vou para o Pai, mas ele só vai para o Pai depois que ele diz na cruz: está consumado. Ou seja, ele cumpre a sua obra de redenção daqueles que estão perdidos e vai para o Pai. Mas quando ele vai para o Pai, ele já vai tendo cumprido a justiça do Pai e fazendo com que a nossa pecaminosidade tenha sido levada sobre ele e a sua justiça seja imputada a nós. Então a nossa situação é totalmente diferente quando somos expostos à perfeita justiça do Cristo exaltado. Mas ainda existem muitos que rejeitam o único que pode salvá-lo. Não existe salvação em nenhum outro nome. Não existe salvação em nenhuma outra palavra. Não existe salvação fora de Cristo. Mas muitos o rejeitam e, obviamente, perecem sem salvação. Mas uma terceira verdade, uma terceira questão fundamental que o Espírito revela aos homens é a vitória de Cristo sobre Satanás. Ele diz: o príncipe deste mundo já está julgado. E isso aí antecipa o seu julgamento sobre todos os pecadores. Nós sabemos que então que Satanás já está julgado. Aquele que serve a Cristo, que é alvo do sacrifício e que recebe a sua justiça perfeita, é salvo. Mas aquele que despreza Cristo, que rejeita o único que pode salvá-lo
e que se entrega ao domínio de Satanás, será julgado da mesma forma que ele. O que é que espera aquele que rejeita Cristo? A morte eterna. Então, no versículo 8, o Espírito Santo foi enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a comissão foi feita por Deus Pai a todo aquele que é salvo. Nós temos que pregar o Evangelho, falar acerca de todas essas verdades que o Espírito nos revela. E essa comissão foi feita não só para aquele que foi para o seminário. Essa comissão não foi feita simplesmente para aquele que foi ordenado. Não foi feita simplesmente para aquele que foi enviado a um campo missionário. Mas essa comissão foi feita a todo aquele que é salvo, regenerado, justificado pelo Filho. Então, não há desculpas para que você tenha a sua vida cristã baseada em vir, ouvir, dormir e acordar. Nesse meio tem que ter trabalhar. É muito cômodo, nós estamos ficando obesos da palavra de Deus, porque nós ouvimos muito e muita coisa boa, e a gente vai absorvendo, mas quanto disso a gente tem compartilhado? Quanto da nossa dieta saudável da palavra de Deus, a gente tem oferecido a outras pessoas? O que é que a gente faz durante a semana? Do que é que a gente se ocupa tanto que a gente não consegue tirar algum tempo para falar de Deus para outras pessoas? A nossa vida vai passando, a gente alcança determinados graus na profissão, determinados graus na academia, a gente é benquisto pela sociedade, mas está faltando alguma coisa. Sempre vai faltar. Para aquele que foi chamado para pregar o Evangelho a toda criatura, sempre vai estar faltando alguma coisa. E quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente sair da inércia e fizer o que foi chamado para fazer, mais ainda vai ter para fazer. Determinado momento da minha caminhada, eu estive muito próximo de um pastor num bairro muito pequeno aqui em Campina Grande. E num culto de missões como que nós estamos, ele convidava as missionárias da igreja para evangelizar o bairro. Eu sou bem sincero aos irmãos, para evangelizar aquele bairro, eles precisariam de uma manhã, uma tarde e a manhã do dia seguinte. Eles conseguiriam ir em todas as casas. Eu digo isso com a experiência de quem fez 850 casas de uma cidade em 4 dias, junto com mais uma pessoa. Eu e mais um companheiro de trabalho em Algodão de Jandaíra. A gente fez as 850 casas, segunda, terça, quarta, quinta e a sexta de manhã. Então dava para ir. A gente foi só para pegar dados. Às vezes as pessoas vão apenas para entregar folhetos. É até mais rápido. E a resposta que a gente escutava daquelas missionárias separadas para o anúncio das boas novas era: nós já fomos, pastor. E aquilo me doía no coração, porque elas foram uma vez, mas as pessoas que elas visitaram não estavam na igreja, não ouviram o Evangelho, não tiveram uma segunda oportunidade. Talvez algumas bateram a porta perto delas e nem tiveram a primeira oportunidade de ouvir. E por que não ir lá uma segunda vez? E por que não ir lá uma terceira vez? E por que não ir lá toda semana? Até que um dia os ouvidos se abram e as escamas caiam dos olhos. E se isso não vier a acontecer, porque nós sabemos que Deus tem seus eleitos, mas eles não têm escrito na testa. A gente não sabe quem são. É por isso que a gente prega também. Se isso não acontecer, fizemos a nossa responsabilidade. E glorificamos a Deus com o nosso trabalho.
Mas ouvir nós já fomos, já evangelizamos, já fizemos o que era necessário, não adianta ir mais. Nós temos a responsabilidade de pregar e de anunciar as boas novas todo o tempo, todo dia, de anunciar todo o desígnio de Deus. E é interessante que quanto mais a gente vai passando o tempo, mais a gente vai dizendo, esse texto aqui eu já preguei, esse texto aqui eu já preguei, esse texto aqui eu já preguei, mas sempre vai ter um texto que você nunca pregou. E por mais que você consiga, se você se tornar esse fenômeno, pregar todos os textos da Bíblia, ainda assim há lições para serem exploradas. Quando você pregar uma segunda, terceira, quarta, quinta vez. Sempre vai haver a necessidade de pregação do Evangelho. Porque sempre vai haver alguém que não ouviu, ou alguém que ainda não creu, mesmo tendo ouvido. Então, é necessário pregar, é necessário se doar na pregação do Evangelho, bem que você já tenha ido em outros momentos. Mas entendendo que a mudança interna, a mudança do pensamento, do comportamento e o convencimento é promovido pelo Espírito Santo. Talvez aquelas pessoas que diziam, nós já evangelizamos, não adianta ir de novo, eles não vão vir para cá. Talvez elas pensassem o seguinte, eu acho que a forma como a gente falou não foi muito convincente, então eles não vieram. Às vezes a gente prega e sai destruído do púlpito, porque a gente pensa, eu acho que ninguém creu. Às vezes a gente precisa de um convencimento a partir de um apelo e de mãos levantadas para saber que fez o certo. Quando a gente não precisa disso, basta que o Senhor continue nos incomodando e nos transmitindo. Hoje você fez a sua parte, mas vem o dia de amanhã, você vai ter que fazer de novo. Não se acomode. Não interessa se as pessoas disseram que você pregou bem, amanhã você tem que pregar de novo. Não interessa se hoje o seu sermão foi bem redondinho, amanhã você vai ter que ter outro. E mais ainda, sua vida tem que ser um sermão. As pessoas têm que ler esse sermão e ser impactadas. Elas não podem ler o sermão da sua vida como se fosse o jornal do dia seguinte, de forma alguma. Mas entender a responsabilidade de pregação não quer dizer que a forma da gente falar vai ajudar as pessoas a se chegarem a Deus, no sentido de que elas realmente vão crer a partir dali, a partir do que eu falei, a partir da minha forma de se expressar. Mas quer dizer que o Espírito Santo vai se utilizar disso para o convencimento do pecado. Nós pregamos porque nós fomos chamados para isso, mas não está em nós o poder de trocar as prioridades das pessoas, de transformar as vidas. Isso é obra do Espírito Santo. Quando ele fala no versículo 9 a respeito do pecado, porque os homens não creem em mim, a nossa pregação precisa tocar no tema do pecado, e isso sem suavizar. Não é que existe um mal que nos assola, porque parece uma coisa muito vaga, quando a gente diz assim, existe um mal que assola o homem, parece que é uma coisa externa ao homem. Mas não, o seu primeiro e grande e tenaz inimigo é você mesmo. Experimente tentar viver segundo o seu próprio entendimento, e você vai perceber que isso é verdade. Quando você tenta levar as coisas a seu modo, quando você tenta fazer o que dá na telha, tudo isso sai muito errado. Você vai percebendo que nem foi necessário o diabo chegar tão forte em cima de você para que você fizesse bobagem. Ele vai aproveitar a sua falha e vai potencializar o erro. Mas partiu de você mesmo. Existe, meus irmãos, uma natureza pecaminosa em nós, contra a qual nós lutamos pela capacitação do Espírito. É uma luta terrível. Terrível mesmo.
Mas o Espírito veio para convencer o homem do pecado, porque os homens não creem em Cristo. O homem natural não ocupa o seu pensamento com tentativas de entender a necessidade que a sua alma tem de salvação, para que ela não enfrente a morte eterna. As pessoas não pensam nisso. Você conhece com certeza muitas e muitas pessoas que estão nem aí para a questão do inferno, acham até que não existe. Aí você fala sobre isso para elas: olha, você tem que se arrepender dos seus pecados. Ela vai dizer: para mim não tem nenhum nexo. Olha, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se dobrar diante de Cristo, o que te espera é a morte eterna. O que te espera é o inferno. E a pessoa diz: o inferno para mim já é aqui. Às vezes realmente a pessoa tem uma vida tão desprovida de graça que ela diz que o inferno é aqui mesmo. Mas nós sabemos que não é bem assim. Mas o homem natural não compreende essa verdade. O homem natural não vai, principalmente nessa versão pós-moderna dele, não crê que o Deus verdadeiro e único enviou o seu Filho para morrer substitutivamente por nós. Não crê nisso. Cada dia menos. O homem natural prefere achar que tudo vai se acabar por aqui mesmo, que a vida após a morte é um devaneio e que a sua alma vai ser aniquilada. E não vai haver prestação de contas do que foi praticado aqui na terra. Tem gente que vive e não se atém a questões como Deus ou o diabo, ou céu e inferno. Para ele não tem nada disso. No dia que morrer, fechou os olhos, acabou tudo e não tem mais o que conversar. Existem pessoas que vivem como se nem existisse amanhã. Elas aproveitam hoje da forma mais louca e irresponsável possível, porque elas dizem: se amanhã eu não estiver vivo, pelo menos hoje eu aproveitei. Esse aproveitar é o que tem levado muita gente para o buraco. É o que tem levado muita gente para o fundo do poço. Porque o aproveitar do mundo não é o aproveitar de Deus. O aproveitar do mundo é você encher a sua cara de cachaça, é você zerar maços de cigarro, é você sair com as pessoas que você achar conveniente, é você torrar o dinheiro que você penosamente ganhou, sem que haja em você escrúpulos ou conveniências. E é inconveniente falar sobre isso para muita gente. Elas preferem estar no fundo do poço, a se agarrar naquela única pessoa que pode salvá-las. Esse é o homem natural. Então é necessário que preguemos acerca da necessidade de arrependimento de pecados, para que o Espírito Santo convença as pessoas do pecado, para que elas se arrependam dos seus maus caminhos, para que elas tenham fé em Cristo. Porque aquele que tem fé em Cristo invoca o seu nome. E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. O versículo 10 é o Espírito que vai convencer os pecadores de que eles não podem ser considerados justos em razão das suas próprias obras, mas somente com base no mérito da obra substitutiva de Cristo. Nós não temos justiça em nós. O que é que eu posso colocar nas minhas mãos e entregar a Ele e dizer aqui está a minha justiça? Não temos. A obra de Jesus perdoa pecados. E a sua obediência perfeita, a sua justiça é imputada aos pecadores. É pelo mérito da ressurreição e da ascensão de Cristo que a justificação para os pecadores é atestada. Olha o que aqui diz Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, o Espírito vem nos mostrar justamente isso, através da pregação do Evangelho, que Ele foi entregue à morte, Jesus Cristo, por nossos pecados, mas não somente morreu, mas ressuscitou para a nossa justificação. E no versículo 11, ele diz que o Espírito vem para nos convencer do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. A punição de Satanás não é somente uma vitória, mas ela ressalta também que Deus age com justiça com relação aos transgressores. Aqueles que eu falei agora há pouco, que vivem como se não existisse amanhã, como se não existisse Deus, nem céu, nem inferno, eles serão também punidos pelas suas obras.
Eles são responsáveis por aquilo que fazem. E ao sabermos que o príncipe deste mundo está condenado, nós depreendemos também que aqueles que seguem os seus caminhos, sob a orientação do príncipe deste mundo, também serão condenados. Quando eu falei que a pregação sobre o pecado não deve ser suavizada, aqui está o motivo. Todo aquele que crê no Filho vai ter a vida eterna. Mas a conclusão lógica é que todo aquele que desprezar o Filho e se voltar para o príncipe deste mundo terá a morte eterna ali a aguardar. Eu não posso suavizar a condição em que o homem se encontra. Porque se ele não estiver perfeitamente cônscio do que ele é hoje, sem Deus, de maneira alguma ele vai se sentir motivado a descobrir quem ele pode ser com Deus. Então, a pregação acerca do pecado, da justiça, do juízo principalmente, não deve ter meio termo, porque também não existe meio termo após a nossa morte. Ou é céu ou é inferno. Não tem estágio intermediário. Ditas essas coisas, Cristo ainda fala para os seus discípulos: tenho muito ainda que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Cristo ia continuar o seu ensino por meio dos apóstolos, pelo Espírito após a ressurreição. E aí nós temos o texto de Atos 1, quando Lucas escreve a Teófilo dizendo, do versículo 1 até o versículo 3, em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que ele foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Depois que tudo tinha passado. Ainda havia muitas coisas, mas não era o momento ainda. Eles não suportariam ainda saber de todas as coisas que Jesus ainda tinha para ensinar-lhes. Por quê? Porque eles ainda não tinham a presença do Espírito Santo para capacitar-lhes a esse entendimento. Mas não somente após a ressurreição, ainda existia uma continuação do seu ensino após a ascensão. Efésios 3:5 ele diz, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. Agora é o momento. Após a ascensão, esse é o momento de ouvir acerca dessas verdades. Quando o Espírito lhes daria uma iluminação espiritual ainda maior, Lucas 24:45, ele diz, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Hoje tem muita gente que lê a Bíblia. E é impressionante o número de pessoas que até citam a Bíblia. Existem pessoas que colocam versículos bíblicos na porta da sua casa. Existem pessoas que têm adesivos no para-choque do seu carro, no vidro do seu carro, no seu caderno da universidade, enfim. Andam com camisas com versículos bíblicos, mas não compreendem o que tudo aquilo quer dizer. Porque não vivem o que tudo aquilo quer realmente trazer à tona. Você pode colocar na porta da sua casa, aquele que te guarda não dorme. Mas se você estiver dormindo com relação à verdade do Evangelho, aquilo realmente não é realidade na sua vida. Você não sabe nem quem é esse que você diz que te guarda. É porque você se safa de algumas situações e acha que está tudo certo. Mas vai ter um dia que de fato a casa cairá. E aí, aquela frase só vai ter sentido se de fato você viveu e trabalhou por aquele que te guarda e que não dorme. Dizer que Deus é fiel é maravilhoso, Ele de fato é. Mas abrir mão da fidelidade a Ele, simplesmente porque a gente lê, Deus é fiel até quando nós somos infiéis, porque Ele não pode negar-se a si mesmo.
Mas quando eu sou infiel a Deus, eu estou também negando em mim o fato de ser filho dele. O filho de Deus tem que ser fiel a Deus. O filho de Deus tem que servir a Deus com integridade e fidelidade. Mas isso só acontece quando a gente tem o entendimento aberto e a gente compreende as Escrituras. E o que está aqui desce para cá. E o que está aqui sai por aqui e na nossa prática diária. Infelizmente ainda tem muitas pessoas vivendo na teoria do Evangelho, mas a gente precisa ser praticante. Como ser praticante? Vivendo no Espírito. Ainda não era o momento dos discípulos aprenderem certas coisas que seriam tratadas por Cristo, porque para compreendê-las, eles necessitariam da capacidade do Espírito Santo. E aí Cristo vai dizer, quando Ele vier, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Versículo 13. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. O que é que ele quer dizer com isso? O Espírito veio para guiar a verdade da salvação de Deus e não somente a um conhecimento técnico sobre todas as coisas. O que ele faz em nós não é abrir o nosso entendimento para que a gente agora seja expert em linhas sagradas, para refutar todo aquele que fala errado, para refutar todo aquele que interpretou incorretamente, para que agora a gente seja o guardião da interpretação correta e outras pessoas que não têm ainda o mesmo conhecimento se sintam diminuídas perto da gente, porque nós somos PhD em Novo Testamento, porque nós somos especialistas em Velho Testamento. Não, ele não abriu o nosso entendimento para isso. Ele abriu o nosso entendimento para algo muito mais além do que um conhecimento técnico, até porque um conhecimento técnico sem a unção do Espírito Santo na nossa vida, não vai realizar qualquer transformação. Se a gente chegar aqui e começar a debulhar todos os livros que leu, todas as teologias sistemáticas que aprendeu, todos os nomes de autores que conheceu, isso não vai fazer a menor diferença na sua vida. Mas se a gente chega aqui e diz exatamente o que Cristo fez, e exatamente o que o Espírito Santo faz, ainda hoje, na vida daquele que ouve a pregação do Evangelho, isso vai fazer diferença na sua vida. A partir do momento que a gente prega sobre o amor de Deus, sobre a graça de Cristo, sobre a regeneração que é promovida pelo Espírito Santo, as vidas são totalmente modificadas. Por mais que elas não saibam nada daquilo que eu acabei de citar. Esse ato de guiar a verdade está relacionado especificamente ao ministério dos apóstolos, porque eles seriam os veículos da nova escritura, ou seja, eles seriam os escritores do Novo Testamento, que ocupariam o seu lugar ao lado do Antigo Testamento. Perceba que você tem muitas escrituras no Novo Testamento feitas pelas mãos deles, inspirados por Deus. Era necessário que eles compreendessem toda a verdade para que ficasse registrado aqui e hoje a gente meditasse nessa verdade. O Espírito relembra do passado, tudo que foi registrado nos Evangelhos e vai revelar as coisas por vir. Por exemplo, João escreve os registros do Apocalipse. Mas o Espírito não vai falar por si mesmo, não vai falar de si mesmo. O ensino do Espírito Santo não é feito independente do ensino do Pai e do Filho, mas como parte do plano de redenção e em concordância total com as três pessoas da Trindade. Como nós já havíamos sinalizado anteriormente, quando eu disse a obra de salvação do pecador é trinitária. Infelizmente, existem comunidades que baseiam todo o seu ensino apenas na pessoa do Espírito Santo. Esquecem totalmente o resto. Quando a gente foca demais na figura do Espírito Santo e esquece de todo o restante do plano de redenção, a gente tem uma tendência a ser mais místico do que de fato nós devemos ser. Existe algo de místico em nossa relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Mas existe um misticismo exagerado quando a gente foca apenas na figura do Espírito Santo.
A gente perde a mão quando a gente foca apenas no Espírito Santo. De modo algum, ele veio para falar sobre si mesmo. Mas o versículo 13 diz que ele vai falar apenas o que ouvi e anunciar o que está por vir. E complementa-se no versículo 14, quando ele diz, ele me glorificará. Se eu falo só do Espírito Santo, dou glória ao Espírito Santo, tudo é o Espírito Santo, onde está a glória de Cristo? Se ele veio para glorificar a Cristo. Então, como nós bem sabemos, o plano de redenção tem como participação a Trindade, mas a figura central é Cristo. E como a figura central é Cristo, então o ensino do Espírito Santo concentra-se em Cristo, dando a glória devida. João 15, 26, palavras de Cristo, ele diz, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo vem e nos mostra quem Cristo é. O Espírito Santo vem e nos faz se dobrar diante da pessoa de Cristo. E somos atraídos à pregação acerca da figura de Cristo. E ele se utiliza dessa pregação para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos fazer novas criaturas, porque agora nós estamos em Cristo. Não podemos ser somente cheios do Espírito Santo, mas cheios do conhecimento da pessoa de Cristo. Então perceba que o pregador da palavra tem que ser cheio do Espírito Santo para que, através da ação dele, seja iluminado quanto às verdades do Evangelho. E o Evangelho é Cristo. Para que ele transmita com fidelidade, glorificando a pessoa de Cristo, e o Espírito que o iluminou para expor a palavra, faça o convencimento do ouvinte, e que esse ouvinte creia no nome do Filho de Deus para perdão dos pecados e salvação da sua alma. É para isso que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, para pregar o Evangelho. Então, quando a gente pregar o Evangelho, que preguemos na dependência do Espírito Santo, e o propósito salvífico na vida dos eleitos de Deus será concretizado, para a sua honra e glória. No versículo 15, ele vai reforçar ainda mais esse caráter trinitário da nossa salvação. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ele mostra o íntimo relacionamento entre as três pessoas da Trindade, como também acontece em João 17,10. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Então, o trabalho do Espírito Santo de revelar o Filho glorifica o Pai. Para fechar, o versículo 16 nos diz, mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. O que ele quer dizer a respeito da primeira sentença do versículo 16? Mais um pouco e já não me verão. Ele se referia à crucificação. Como eu falei lá no início do sermão, ele já estava muito próximo desse momento de partida. E por isso que quando ele falou, os discípulos ficaram entristecidos. Eles sabiam que estava muito próximo à crucificação. Então ele diz, em pouco tempo, vocês não me verão mais. Mais um pouco e vocês já não me verão. Em pouco tempo, Jesus seria entregue em favor de muitos na cruz do Calvário. Mas quanto à segunda parte do versículo 16, não há uma unanimidade entre os comentaristas. Ele diz, um pouco mais e me verão de novo. Em que momento eles veriam de novo? Em que momento o veremos de novo? O que poderia transformar a tristeza dos discípulos com a partida de Cristo em alegria por vê-lo novamente? Qual seria esse momento? Uma primeira possibilidade, que é interessante de se observar pela proximidade da promessa, seria a ressurreição. Porque ele disse que destruiria aquele templo
e em 3 dias o reedificaria. Então ele diz, um pouco, mais um pouco, e já não me verão. Crucificação, sua morte. Um pouco mais e me verão de novo. Ele ressuscitaria. E ele apareceu para muitos depois da sua ressurreição. A segunda proposição seria na vinda do Espírito Santo, que é relatada em Atos. Porque se o Espírito está conosco, também o Filho está, e consequentemente o Pai. Então eles veriam de novo na descida do Espírito Santo. E a terceira se refere à segunda vinda, que apesar de cronologicamente distante dessa fala de Cristo, mas tem o mesmo efeito que as outras duas opções. Porque no dia que ele vier, eu tenho certeza, todo aquele que enxergar a vinda de Cristo se alegrará com a sua presença. E a tristeza pela partida, naquele momento, que encheu o coração dos discípulos, é substituída pela alegria de vê-lo vencer a morte e de retornar para buscar o seu povo escolhido. Então, independente de qual seja a referência mais acurada dentre essas três, nós sabemos que pela ação do Espírito Santo, utilizando-se da pregação do Evangelho, pecadores eleitos por Deus chegam ao reconhecimento dos seus pecados. Você escuta a pregação, você sabe que é pecador, e o Espírito Santo te leva a arrepender-se desses pecados. E você, deixando esses pecados, alcança misericórdia e justificação por meio da fé no sacrifício de Cristo. E aí você é liberto, você é regenerado e é capacitado a uma vida em santidade para o louvor da glória de Deus. Isso nós temos total certeza, e esse é o cerne do Evangelho. É o cerne da pregação evangelística que nós devemos oferecer aos perdidos em 2021 e em dias vindouros. A palavra de Deus não mudou. Então a forma de pregar sobre isso também não mudou. A forma de falar acerca da obra do Espírito Santo não mudou. A forma de pregar acerca do pecado não mudou. E a forma de pregar acerca da justificação também não mudou. Nada de evangelho suavizado. Nada de evangelho humanizado, nada de evangelho secularizado, que transforma a vida do pecador. É o evangelho puro, simples e anunciado no poder do Espírito Santo. Que a gente procure anunciar na dependência do Espírito Santo. E que ele se utilize da nossa anunciação para que pecadores se rendam aos pés de Cristo e que tenham suas vidas transformadas. Que engrossem as fileiras do Exército Santo, que a gente esvazie o inferno para a glória do Senhor.